Opa pessoal, Fabrício aqui do canal Oração Joseph Murphy, tudo bem? Continuando a leitura do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Para quem acompanhou o vídeo anterior do capítulo 1 deste livro, nós paramos no dia uma situação em que Napoleon Hill se viu, a qual a vida o apresentou. Napoleon Hill já fazendo maior sucesso com o assunto do desenvolvimento pessoal, poder da mente, se vê de uma situação bem complicada, que é o nascimento do filho sem qualquer vestígio. Ele que afirmava que o poder da mente transformava o mundo, mudava tudo. Olha a situação que o Dr. Napoleon Hill se viu. E o que ele fez? Ele se desesperou? Não. O doutor aplicou todos os ensinamentos que ele ensinou. E o que aconteceu? Aí eu não vou dizer, você tem que assistir o vídeo anterior a esse, da leitura do livro. E para quem já está acompanhando, essa é a segunda parte. Sua mãe viu um pequeno menino surdo, que em seu primeiro empreendimento tinha ido para as ruas sozinho e arriscado a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequeno negociante corajoso, ambicioso e autoconfiante, cuja si mesmo havia subido 100%, já que entrar no mundo dos negócios por conta própria e vencer. O resultado me agradou, porque percebi nele aptidões que o acompanhariam pela vida fora. O futuro confirmaria isso. Quando seu irmão mais velho queria alguma coisa, deitava-se no chão, esperneava, chorava e conseguia. Quando o pequeno menino surdo queria alguma coisa, planejava um meio para ganhar dinheiro e comprava o objeto desejado com recursos próprios. E ele ainda faz isso. Na verdade, meu filho me ensinou que deficiências podem ser aceitas como obstáculos e usadas como desculpas, ou considerados degraus a serem galgados rumo a uma meta estabelecida. O menininho surdo cursou o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade sem ouvir os professores, antes que falassem perto dele e bem alto. Não foram escolas especiais. Não permitimos que ele aprendesse a linguagem dos sinais. Estávamos determinados a fazê-los levar uma vida normal, com outras crianças. Essa decisão, embora nos tenha custado acalorados debates com a diretoria das escolas. Quando cursava o ensino médio, tentou usar um aparelho elétrico para a surdez, não deu certo, pois meu filho havia nascido sem qualquer vestígio de sistema auditivo natural. Foi descoberta pelo Dr. J. Gordon Wilson, de Chicago, durante uma cirurgia na cabeça a que o menino se submeteu aos 6 anos. Na última semana de aulas na faculdade, 16 anos depois da operação, aconteceu um fato que marcou definitivamente sua vida. Pelo que parecia por acaso, ele recebeu outro aparelho elétrico para a surdez, ainda em teste. Tendo em vista o desapontamento anterior, hesitou em aceitar. Finalmente, sem muito interesse, pegou o aparelho, colocou no ouvido, ligou a bateria e pronto. Como num passe de mágica, seu constante desejo de ouvir normalmente tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, ele ouvia praticamente tão bem quanto qualquer um. Deus opera misteriosamente suas maravilhas. Deslumbrado pelo mundo diferente que o novo aparelho lhe apresentou, ele correu ao telefone, ligou para a mãe e ouviu perfeitamente a voz dela. No dia seguinte, ouvia claramente as vozes dos professores pela primeira vez na vida, sem que precisassem gritar ou chegar perto. Ouviu o rádio, ouviu o cinema falado. Afinal, podia conversar livremente com outras pessoas sem que tivesse necessidade de falar alto. Tinha entrado em um mundo diferente. Com nosso desejo persistente, havíamos nos recusado a aceitar o engano da natureza e a induzimos a corrigir-se, por intermédio dos meios práticos disponíveis. O desejo tinha começado a pagar dividendos, mas a vitória não estava completa.
o rapaz ainda teria de encontrar um meio prático e definido para converter a ciência em uma vantagem equivalente. Talvez sem entender plenamente o significado que havia conseguido, mas entusiasmado com a descoberta do novo mundo dos sonhos, ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho descrevendo em detalhes sua experiência. Alguma coisa na carta, algo que talvez não estivesse escrito nas linhas, mas entre elas, fez que a companhia o convidasse a ir a Nova York. Chegando lá, foi levado a conhecer a fábrica e, enquanto contava ao engenheiro-chefe sobre a mudança operada em seu mundo, uma intuição, uma ideia ou uma inspiração, chame como quiser, surgiu em sua mente. Foi esse impulso de pensamento que converteu sua deficiência em vantagem destinada a pagar dividendos em forma de dinheiro e felicidade a milhares de pessoas por muito tempo. O ponto central daquele impulso de pensamento era o seguinte: ocorreu-lhe que ele poderia ajudar milhões de pessoas surdas que atravessam a vida sem o benefício de aparelho de surdez, caso pudesse achar um meio de contar sua história. Naquele exato momento, decidiu devotar o resto de sua vida a ajudar deficientes auditivos. Durante um mês, ele pesquisou intensamente, analisando todo o sistema de marketing da fábrica de aparelhos de surdez, e criou meios de comunicar-se com os deficientes auditivos do mundo inteiro, de modo a partilhar com eles seu mundo diferente, recentemente descoberto. Ele elaborou um planejamento de 2 anos, baseado em suas conclusões. Quando apresentou para a companhia, foi imediatamente oferecido um cargo para que conseguisse levar o plano adiante. Ao começar o trabalho, nem sonhava estar destinado a levar esperança e alívio a milhares de deficientes auditivos, que sem sua ajuda estavam condenados para sempre ao silêncio. Pouco depois de tornar-se sócio do fabricante de aparelhos, ele me convidou a assistir a uma aula oferecida pela empresa para ensinar deficientes auditivos a ouvir e a falar. Apesar de desconhecer o método, foi a aula. Eu me senti um tanto cético, porém tinha esperanças de não estar perdendo tempo. O que vi me levou a entender melhor o que eu havia feito para despertar e manter vivo na mente do meu filho o desejo de ouvir normalmente. Vi deficientes aprendendo a ouvir e a falar por meio do mesmo princípio que eu usara, mais de 20 anos antes, para livrar meu filho do silêncio. Assim, por uma estranha volta da roda do destino, Blair e eu estávamos destinados a auxiliar aqueles que ainda nem haviam nascido, por sermos os 2 únicos seres humanos que eu sabia, a estabelecer definitivamente o fato de que minha deficiência poderia ser corrigida a ponto de permitir uma vida normal. Se havia sido possível para um, seria possível para outros. Não tenho dúvidas de que Blair teria sido surdo-mudo por toda a vida se sua mãe e eu não tivéssemos moldado sua mente como fizemos. O próprio médico que fez o parto disse confidencialmente que a criança poderia nunca ouvi-lo falar. Há pouco tempo, o Dr. Irving Vowles, um notável especialista em casos semelhantes, examinou Blair muito cuidadosamente. Ficou espantado ao verificar como meu filho ouve e fala bem, pois, segundo ele, o exame indicava que, teoricamente, o rapaz não seria capaz de ouvir de forma alguma, mas ele ouve, apesar de os raios-x demonstrarem que não existe qualquer abertura no crânio que permita a ligação entre som e cérebro. Quando implantei na mente do meu filho o desejo de ouvir, falar e viver como uma pessoa comum, esse impulso foi acompanhado de uma estranha influência que fez a natureza construir uma ponte sobre o abismo de silêncio ligando o cérebro ao mundo exterior, por meios que nem os mais capacitados especialistas foram capazes de interpretar. Seria sacrilégio conjecturar a respeito desse milagre da natureza e imperdoável deixar de contar ao mundo tudo o que sei sobre a humilde parte que me cabe nessa estranha experiência. É meu dever e um privilégio dizer que acredito, e não sem motivos, que nada é impossível àquele que apoia seu desejo numa fé inabalável. Na verdade, um desejo ardente possui meios estranhos de se transformar em seu equivalente material.
Blair desejou ouvir normalmente e conseguiu. Nasceu com uma deficiência que poderia facilmente levar alguém com um desejo menos definido às ruas com uma canequinha na mão. No entanto, o que seria uma desvantagem serviu de meio para a prestação de um serviço a milhares de deficientes auditivos, além de garantir-lhe um emprego útil e uma remuneração adequada para o resto da vida. Pessoal, Fabrício aqui do canal reforçando. Escuta o livro, essa leitura, com o seguinte pensamento. Existe um segredo nesse livro que quando você descobrir, você enriquece. Então assim, escuta, lê. Não sei se você já adquiriu o livro, se você quiser adquirir, adquire através do nosso link de afiliado, tá aí na descrição. É o link Leis da Prosperidade. Lê e escuta com esse pensamento. Se você terminar de ler o livro e não encontrar o segredo, escuta de novo. Eu sei qual é o segredo. No final da leitura desse livro eu vou te contar. Ou seja, no final do último capítulo. As mentirinhas brancas que coloquei em sua mente quando ele era criança, levando-o a acreditar que sua deficiência se tornaria uma vantagem, foram justificadas. Na verdade, não há nada certo ou errado que a crença e o desejo ardente juntos não possam realizar. Eles estão aí à disposição de todos. Em toda a minha experiência no trato com homens e mulheres com problemas pessoais, jamais encontrei um caso que demonstrasse mais magnificamente o poder do desejo. Às vezes, autores cometem o erro de escrever sobre assuntos a respeito dos quais possuem apenas um conhecimento elemental superficial. Tive a sorte e o privilégio de usar a deficiência do meu filho para testar a eficiência do poder do desejo. Talvez tenha sido providencial o que aconteceu, pois certamente ninguém está mais preparado do que ele para servir de exemplo do poder do desejo posto à prova. Se até a Mãe Natureza vergou-se diante da força do desejo, parece ilógico que seres simplesmente humanos possam derrotar um desejo ardente. Se até a Mãe Natureza vergou diante da força do desejo, parece ilógico que seres simplesmente humanos possam derrotar um desejo ardente? O poder da mente humana é estranho e imponderável. Não entendemos o método pelo qual a mente utiliza cada circunstância, cada indivíduo, cada objeto a seu alcance, com o meio de transformar o desejo em sua contrapartida física. Quem sabe um dia a ciência descubra esse segredo. Plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar, como uma pessoa comum ouve e fala. Esse desejo tornou-se realidade. Plantei em sua mente o desejo de converter sua maior deficiência em sua maior vantagem. Esse desejo foi realizado. O modus operandi pelo qual um resultado espantoso foi alcançado não é difícil de descrever. São 3 fatos bem definidos. Primeiro, misturei a fé com o desejo de ouvir normalmente e passei isso para o meu filho. Segundo, comuniquei-lhe o meu desejo de todas as formas possíveis e imagináveis, em um esforço contínuo e persistente, durante vários anos. Terceiro, ele acreditou em mim. Quando eu terminava este capítulo, chegou-se a notícia da morte de Madame Schumann Hencke. Um parágrafo curto no texto da notícia apontava o estupendo sucesso como cantora dessa mulher especial. Transcrevi o parágrafo porque nele se vê que ela chegou ao sucesso exatamente pelo desejo. No início da carreira, Madame Schumann Hencke visitou o diretor da Vienna Kurt Opera para que lhe testasse a voz. Mas o teste não aconteceu. Depois de um rápido olhar na jovem sem graça e sobremente vestida, o diretor exclamou de modo nada gentil: "Com essa cara e sem nenhuma personalidade, como pode esperar ser bem-sucedida em ópera? Minha jovem, desista da ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca será uma cantora." Nunca é tempo demais. O diretor da Vienna Kurt Opera entendia muito da técnica do canto, mas sabia pouco sobre o poder do desejo quando ele se torna uma ideia fixa.
Se soubesse mais sobre esse poder, não teria cometido o engano de condenar um gênio sem dar-lhe uma oportunidade. Há alguns anos, um dos meus sócios ficou doente. Como piorava a cada dia, foi encaminhado a um hospital para ser operado. Quando ia ser levado para a sala de cirurgia, olhei-o e pensei: como alguém tão magro e abatido como ele conseguirá enfrentar com sucesso uma operação tão séria? O cirurgião avisou que havia pouca chance, ou quase nenhuma, de vê-lo novamente com vida. Mas essa era a opinião do médico, não do paciente. Antes de entrar na sala, ele murmurou baixinho: não se preocupe, chefe, eu estarei fora daqui em poucos dias. A enfermeira olhou para mim com pena, mas o paciente realmente saiu são e salvo. Depois que tudo acabou, o médico disse: ele foi salvo pelo desejo de viver. Nunca teria sobrevivido se tivesse aceitado a possibilidade da morte. Creio na força do desejo apoiado pela fé, porque vi esse poder levar homens de origem muito humildes a posições de poder e riqueza. Eu o vi livrar vítimas das garras da morte. Eu o vi servir de meio para que indivíduos recomeçassem após terem sido derrotados das mais diversas formas. Eu o vi dar ao meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar de a natureza o ter trazido ao mundo sem os ouvidos. Como pode alguém despertar e usar o poder do desejo? A resposta está neste capítulo e nos capítulos seguintes. Esta mensagem chegou ao mundo ao fim da mais longa e talvez mais devastadora crise econômica que os Estados Unidos já conheceram. Seria razoável supor que chamasse a atenção principalmente daqueles que perderam fortunas, de outros que ficaram sem emprego e de muitos que precisaram reorganizar seus planos e recomeçar. A todos eles gostaria de transmitir a ideia de que toda realização, qualquer que seja sua natureza ou seu objetivo, precisa começar com um desejo ardente e intenso por algo definido. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio de química mental, nunca revelado, a natureza integra ao impulso de um forte desejo. Aquele algo mais que não... Opa, pessoal, para você que ficou até o final aguardando o pensamento surpresa, diferente, inédito do Dr. Muff, hoje o Dr. Muff deixa mais uma prece para a riqueza, o qual você deve repeti-la constantemente. Gosto de dinheiro, uso-o de modo prudente, construtivo e sensato. Gasto-o com alegria e ele me volta multiplicado por 1000. Lembre de uma coisa, pessoal: o que você abençoa volta para você. Essa prece está indicando que você deve abençoar a prosperidade. Tudo bem? Se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo.